Olá, queridos estudantes! Primeiro ano da mediação tecnológica do estado de Rondônia. É com muita alegria, eu sou o professor, estou aqui nesse momento iniciando a frente curricular de filosofia. Olha aí o nosso sinal do Fi do alfabeto grego, maiúsculo. Nas próximas aulas virei com a camiseta com o minúsculo, né? Um grande abraço, podem vir juntos, professores presenciais, participar dessa aula maravilhosa, desse componente curricular, filosofia. Vamos, os alunos, né, os estudantes aí com a gente, vamos participar. Venha se interagir com a gente, vamos entrar nesse meio, nesse ambiente para aprendermos um pouco do conhecimento filosófico. É você mesmo que ainda não conhece a filosofia, está se perguntando: para que estudar filosofia, professor? Olha aí, que significado, o que se estuda em filosofia? São as perguntas que seguem, né? Quando os estudantes estão em primeiro contato, né, com o componente curricular de filosofia. Isso é comum no meio, fazer esse questionamento. Inclusive o professor, quando chegou lá na faculdade de filosofia, eu me perguntei: o que é a filosofia? Para que serve ela? Em qual momento eu irei usá-la? Olha só, as perguntas já estão vindas, já estamos, segundo Aristóteles, um pensador lá do século IV a.C., ele já dizia: olha, nós somos filósofos por natureza, somos seres políticos, somos seres sociais. Olha só, nesse âmbito, né, da filosofia, para que vocês possam já ser inseridos. Isso mesmo, continue com a sua curiosidade, com seus questionamentos. O que nós vamos estudar nesse componente curricular de filosofia? Existem muitas coisas, iremos aprender o que é a filosofia, o filosofar, como surgiu ela no meio, para que serve, como você tem essa prática de filosofia e para que ela serve. A princípio já colocar uma deixa para vocês. Vamos lá fazer uma análise, olha só, uma prévia. A filosofia em si, ela é capaz de fazer com que o estudante ou aquele que busca organizar os seus pensamentos, organizar as ideias, ter um pensamento lógico, adequado. Para quê? Para que você possa tomar as decisões adequadas para a vida de você. Isso é legal, não é verdade? Então vem para o meio, vem para essa aula, se junte a nós, né? Um grande abraço aí a vocês, mais uma vez, aos aqui da produtora, né, que está nos ajudando, os demais professores também, que a gente tem essa parceria. Então vamos lá para a nossa aula, iniciar o nosso componente. Obrigado por ter vindo e dar seguimento no nosso trabalho, ok? Vamos lá, primeiro ano. Vou me apresentar aqui um pouco, professor Hélio, conhecido como Hélio Carneiro. Eu terminei o mestrado em filosofia, especialista em educação profissional, especialista em gestão escolar, sou graduado em filosofia e tenho bacharelado, né, em serviço social. Olha só, a unidade 1, nós vamos ver esses conteúdos. A experiência filosófica, criando interações. Aqui a gente vai conhecer o que é a filosofia, ok? Vamos conhecer um pouco o que ela é para as pessoas, para mim, o que ela vai servir, etc. Vocês vão aprender a estudar a atitude filosófica. É o talma, né? A admiração, o questionamento, uma reflexão filosófica. Também a consciência mítica, que é da mitologia. Mitologia grega, romana, nórdica e egípcia. As mitologias africanas e afrodescendentes e indígenas. Olha aí, gente. Vamos trazer um pouquinho de cada para vocês ficarem sabendo. A filosofia estuda isso também, ok? Nós vamos ver também na unidade 1 a origem do universo, né? Como surgiu as coisas. É um questionamento de filosofia. Segundo o quê? A mitologia grega e a indígena. A condição humana, natureza e cultura, somos seres culturais. As origens da filosofia, como ela surgiu. Os períodos da história da filosofia grega, temos alguns períodos, né? A busca da arché, o princípio que dá origem a tudo, é o significado dessa palavra grega.
os filósofos pré-socráticos, ou seja, que vem antes de Sócrates. Ele é um pensador também, ok? Filosofia e a questão socioambiental. Veja que a filosofia também se preocupa com o meio ambiente, a relação de homem, sociedade, natureza e etc. Bom, pronto, agora ó, nós vamos ver na primeira aula a experiência filosófica, que é criando interações humanas. E temos alguns tópicos, que é filosofia de vida. Será que é possível definir filosofia? O que vocês acham? O processo do filosofar, reflexão filosófica e o exemplo de Sócrates. Olha aí, queridos, vocês já ouviram falar da palavra filosofia, não é verdade? Do grego, a palavra são junção de duas palavras. É etimologia, ok? Depois nós vamos falar sobre ela em si mesmo, adentrar o que é filosofia. Philo, do grego, significa amigo. Sofia é sabedoria. Tem as meninas que têm esse nome aí, estudantes, não é verdade? Ó, Sofia significa sabedoria. Então, filosofia significa amigo da sabedoria. Aristóteles foi além e falou amante, amor, aquele que ama a sabedoria. Olha só que legal, não é verdade? Então é nessa perspectiva que nós vamos aprender um pouco do que é filosofia. E quando eu falar a palavra, vamos montar um vocabulário, não é verdade? Ó, a palavra filósofo é aquele que exerce a filosofia, aquele que tem a ação da filosofia, ok? Quando eu falar pensador também, pesquisador, filósofo, nesse âmbito. Pesquisador não é no âmbito geral, tem um pesquisador que não é filósofo, mas se eu trazer no âmbito da filosofia eu vou dizer, tá? Pesquisador e filósofo, olha só. Pensador, aquele que reflete, que faz a reflexão sobre filosofia. Então é nessa perspectiva. Filosofar é a ação da filosofia. Quando eu disser isso, vocês já estão sabendo, né? A ação, ou seja, é possível filosofar, ou seja, praticar a reflexão sobre algo. Olha só a prática. Quando eu falar talma, né, aquele que admira a filosofia, ou seja, a filosofia surgiu daí, da admiração do ser humano, daquele que reflete, do pensador, do filósofo, sobre a filosofia, sobre algo, ele se admira e vai pesquisar. Então vamos lá para a nossa aula de hoje, que é sobre, olha aí, experiência filosófica e as interações humanas. Então quer dizer que eu tenho uma experiência de reflexão filosófica, de análise, e também cria-se a interação. Vem aqui comigo. Ouça-me bem, olha só. Imagine você estar aí, caminhando em rumo à escola. Eu gosto de colocar esse trajeto, sabe por quê? É aquele trajeto que vocês, estudantes, fazem direto. Caminho de casa para a escola, da escola para casa, para o trabalho, etc. A casa dos amigos, então, vamos lá, percorrer. Imagine você aí na comunidade indígena ou comunidade quilombola, né? Um grande abraço para vocês. Fazendo esse trajeto, aí você começa a indagar as coisas. Olha, veio aqui na minha cabeça, de onde surgiu tudo? Como surgiu as coisas? De onde veio as pessoas? Como surgiu a água, o mar, o fogo, a terra, a paisagem? Ou seja, a fauna, os animais, a flora, as plantas. Como surgiu isso? De onde vim? Para onde eu vou? Olha só esse questionamento. No livro O Mundo de Sofia, aí Sofia ela faz esses questionamentos, né? Para onde que eu vou? Já pensou um jovem, 16 anos, em diante ou antes, você fazendo essa reflexão. Para onde vou? De onde vim? Será que a vida é só aqui? Será que estamos sozinhos nesse universo imenso? Olha só a análise filosófica das coisas. Muita gente fala que a filosofia é só teoria, ficar sentado refletindo. Não, tem filosofia na prática. E vamos tentar colocar no nosso primeiro ano, na verdade, começar, que lá no segundo ano já colocamos filosofia na prática, inclusive no âmbito rural, a filosofia aplicada. Nessa perspectiva, aí vocês começam a se indagar. Quem sou eu? Quem é você? Olha só as perguntas filosóficas. A todo instante estamos fazendo ela. Nessa perspectiva, né? Vamos agora encontrar
supostas respostas para isso. Então é aqui mesmo, você está no lugar certo, bem-vindo. Pode sentar aqui, o outro estudante aqui nesse lado, professor presencial, pode vir, vem para o meio, fica aqui do lado. Então vamos lá fazer essa reflexão juntos, não é verdade? Vocês aí, o professor Hélio aqui, vamos descobrir algumas coisas maravilhosas que a filosofia vem oferecer para nós, para o conhecimento. Olha só, vocês vão agarinhar, né? Vocês vão rechear, né, a sua mente, né, o seu saber, a sua sabedoria, né, que é a filosofia, de conhecimentos. Olha só, gente, vocês vão saber sair do componente curricular de filosofia cheios de curiosidades sobre as coisas do mundo, mas também cheio de conhecimento sobre o conceito disso. Só lembrando que os nossos conceitos são bem breves, né? São aperitivos, vamos dizer aqui, para que vocês vão além. Não fique só nas nossas aulas de filosofia. Pega um livro, um site, né, um ambiente de filosofia e vai além mesmo conhecer. Você se admira com o avião? Descubra como eles voam, como foi feita a ciência, a física dele, a arquitetura do avião. Isso é legal, é filosofia, vocês vão pesquisar. Existe uma praga aí no seu campo, no sítio, uma doença que está devastando a lavoura. Vamos descobrir qual o método melhor para nós colocarmos para impedir essa invasão de pragas. Começa aí pela reflexão, vejam bem, olha, vocês vão trazer uma solução para a sua comunidade. Isso é legal, né? Então vamos lá, continuando, olha aí. Então, ó, a filosofia é igualmente proveitosa aos pobres, veja bem. Ela é para todos, gente. E aos ricos. E quando desprezada, prejudicará o quê? Igualmente meninos e velhos. Então é assim, isso é, ó, da Epístola de Horácio, lá no século antes de Cristo, 65, primeiro século. É uma epístola dele, olha só, a filosofia ela é boa para todos, não distingue ninguém. Mas quando desprezada, ela não é boa. Então, como eu falei, ó, o significado, ó. Qual de todas as filosofias há de ficar? Não sei, mas a filosofia, espero, há de permanecer sempre. É o Chile, né? Ó, século 18, 19. Outra frase, a filosofia doce bálsamo contra a desventura. É o Petrarca, né? Ó, século 14. Então a filosofia, gente, como eu falei, ó, é a etimologia dela. PH, que é filo, mais Sofia, PH, ok? Aqui, ó. Aqui é amigo, traduzindo do grego. E aqui, sabedoria. Veja bem, ó. Então, olha só. Vocês vão vir aqui comigo. Veja, vocês estão dando o pontapé inicial do componente curricular de filosofia. Ou seja, traduzindo lá do grego, vocês se tornaram, a partir de hoje, não tem para onde correr mais, amigos da sabedoria. Isso mesmo. Vocês vão ver numa aula lá na frente, na unidade 2, os árabes, eles criaram inclusive uma casa da sabedoria, ou seja, uma casa de reflexão, de análise, de pesquisa, etc. Então, assim, a sala de aula aí para vocês, para mim também, eu considero a sua escola, sua sala de aula, é uma casa, pode-se dizer, entre aspas, uma casa da sabedoria, a partir de agora. Não só do componente curricular de filosofia, eu não pego o mérito só para o professor Hélio, mas todos os componentes curriculares, física, química, matemática, sociologia, artes, que mais? Geografia, história, etc. Imagine esses componentes todos entrando aí na sua escola, quase todos os dias. Imagine só quanta sabedoria vocês adquirindo. Nossa, é um privilégio para vocês. Privilégio para nós, professores, que estão fazendo parte dessa história. Privilégio aos professores presenciais. Isso é ótimo. Grande abraço. Vamos lá. Continuando, olha lá. Voltando. Vamos lá. Filosofia de vida, gente. A filosofia de vida é aquilo que eu uso, um componente de pensamento que eu vou seguir, tá?
Então é filosofia de vida. As questões filosóficas fazem parte do nosso cotidiano. Qualquer decisão que tomamos se baseia sempre em reflexões que podem ser de natureza filosófica. Olha só. Quando paramos para refletir sobre o que é melhor para a nossa vida, estamos fazendo o quê? Um exercício filosófico. Vem aqui comigo, queridos. Olha só, imagine, vocês estão no primeiro ano, chegando, né? Estão no meio já. Lá na frente vai se abrir uma porta. Para onde? Segundo ano. Gente, vocês já vão analisando, fazendo esse questionamento. Olha, a todo instante estão fazendo questionamentos filosóficos. Passou o segundo ano, terceiro ano, aí vai abrir uma porta para a universidade. Uma porta enorme. E vocês vão decidir qual das portas. Medicina, agronomia, curso técnico, empreendedorismo. Aquilo que vocês vão escolher, as portas estarão lá. Isso é uma análise filosófica, porque vocês vão refletir sobre a vida de vocês. A partir de agora, nesse nosso componente curricular, vocês vão viver sempre refletindo. Isso é ótimo, maravilhoso. Sabe por quê? Olha só como a filosofia faz com que você tome decisões adequadas. Organiza os pensamentos, gente. Fazer uma redação no componente curricular de línguas, português. A redação, vocês têm que organizar as ideias. E o pensamento filosófico vai te ajudar, tá bom? Continuando, olha aí. Quantas vezes você já se perguntou sobre conceitos como o amor? O que é o amor? Amizade, o que é amizade? Fidelidade. O que é a solidão? O que é morte? São temas filosóficos para se analisar. Você já discutiu sobre esses assuntos com seus amigos e observou que nem sempre os pontos de vista coincidem, não é verdade? Olha só. O conceito de amor, olha aqui. Alguns vão dizer, o conceito de amor eu acho que é isso. Está aqui, ó. Vocês se sentem nesse lugar aqui, ó, nessa universidade, né, que chamava, onde Platão criou para se discutir as coisas sobre os temas variados do mundo. Vamos discutir sobre ética, amor, política, democracia, meio ambiente. São temas atuais, claro. Mas lá eles já analisavam muitos temas atuais também daquela época. Então, cada um vai distinguir e ver. Não coincide, às vezes, a resposta. Você tem que respeitar. Vamos juntar ambos e fazer um conhecimento agregado, não é verdade? Então, é nessa perspectiva que estamos aqui. Vamos lá, continuando, olha aí. A disposição para o filosofar decorre do fato de sermos pessoas racionais, e sensíveis, temos sensibilidades, capazes de dar sentido. Chamamos de filosofia de vida a esse filosofar espontâneo. Então tá aqui. Coloquei agora um ponto da filosofia de vida, é um filosofar espontâneo que ocorre. Eu vou dando sentido às coisas. A gente cria um debate sobre ética, vocês fizeram vivências na Amazônia, né? Várias culturas, olha o debate sobre as culturas, é legal. Não existe só a minha, não posso fundamentar só na minha, tem outras. Devo respeitá-las, não é verdade? Então vamos lá, continuando. Então é possível definir filosofia? Vem aqui comigo. Vocês acham que é possível a partir disso? Eu fiz só uma explanação, né? Uma breve. É possível definir filosofia? Qual é a sua opinião sobre o que é filosofia? Agora temos um videozinho aí, uma enquete que nós vamos fazer na rua. Vamos saber a opinião das pessoas, não é verdade? Sobre o que é filosofia. Iremos perguntar deles, você sabe o que é filosofia? Aí eles vão responder, ou para que serve. Vamos lá ver, olha aí. Nós fomos às ruas para perguntar se as pessoas sabem o que é filosofia. Veja as respostas. A filosofia, para mim, é uma maneira que você tem de trabalhar, implantando o seu jeito de trabalhar, seu sistema de trabalhar, né? E fazendo com que essa filosofia possa ser útil para os seus alunos ou para o seu próximo, enfim, aqueles que você realmente ministra alguma coisa, aulas, né? Ou passa informações
o aprendizado. Então, para mim, a filosofia está dentro desse padrão. Filosofia, eu acho que é o estudo que estuda a empatia das pessoas, de estar se colocando no lugar do outro, né? Entendendo mais o ser humano. Então, filosofia é algo bem amplo, né? Mas eu acredito que é algo que estuda, né? Várias áreas do ser humano, da vida. A filosofia está relacionado à disciplina, o direcionamento em fazer algo. Eu acredito que seja algo nesse sentido. Filosofia, no meu modo de ver, é uma arte. É a arte de pensar, é a arte de refletir sobre as coisas, refletir sobre o mundo, perguntar bastante, nunca ter respostas prontas, e sim sempre se perguntar por quê, como, o quê, para que as coisas existem, por que estamos aqui, quem é Deus, o que é família, o que é Estado, o que é democracia, o que é política, e assim a gente vai refletindo sobre as coisas da vida. Isso é fazer filosofia de maneira prática. Galera, vem aqui comigo, é isso mesmo, ó. Nós vimos várias opiniões. Um fala que filosofia é isso, o outro fala que filosofia é aquilo, e aí as respostas vão vindo no dia a dia. Não é legal isso? Não é grandioso ver as pessoas destacando, discorrendo sobre as suas opiniões, sobre um determinado assunto, aqui no caso a filosofia? Isso é ótimo. A gente não fala muito, mas ela está em todos os ambientes, no meio. Você chega lá, nasce, cresce, quando tem consciência do mundo, das coisas, seu pai vai dizer, meu filho, ou sua mãe, aqui tem uma filosofia para você seguir, tá? E ela é movida por regras. Tem que ajudar a lavar a louça, limpar o quintal, botar a roupa no varal. Então dá esse apoio mínimo, não é verdade? Até você seguir seu destino, né, para frente, sua profissão, e ser feliz também. Tudo isso movido por algum tipo de filosofia de vida. E a nossa aqui é filosofia do conhecimento, que a gente vai adentrar, né? Viu só o significado da palavra filosofia? Vamos lá, lembrar? Fala aí. Filo significa amigo. Sofia significa o quê? Sabedoria. Então, amigo da sabedoria. Aristóteles foi além, diz que é amante, aquele que ama o saber. Muito legal essa perspectiva. Saber que o conhecimento está no nosso meio. Vamos lá, olha aí o texto. A filosofia, mais do que qualquer outro campo do saber, apresenta sérios problemas de conceituação, tá? Às vezes você vê um conceito e vai criando outro em cima. Se experimentarmos perguntar a um médico, um biólogo, um advogado, um psicólogo, o que é, respectivamente, medicina, biologia, direito ou psicologia, obteremos respostas claras e objetivas, que no caso, né, pode dizer exatas, assim, numa perspectiva. Se perguntarmos a um filósofo que seja filosofia, a resposta certamente será longa e complexa. E cada um vai trazer a sua forma de responder. Então essa muito vai além, tá? Segundo um pensador, tá aqui, ó, um filósofo, viu a palavra, o vocabulário, anotou aí no caderno? Pensador e filósofo, tá? A filosofia é importante, não deve ser desprezada, tá aqui. Falamos lá no início. Já de acordo com outro, ela é algo completamente inútil. Tem pensador que vai dizer que ela não serve, ou sim. Para alguns, o filósofo tem uma missão imprescindível de desempenhar o que na sociedade, enquanto outros o veem como um sonhador, incapaz de distinguir entre realidade e ilusão. Veja bem, tem uma obra de Platão, chamada A República. Aí ele descreve, analisa e pontua sobre a cidade ideal. Cidade de pessoas ideais. Platão vai dizer que no âmbito de um sistema de governo, a melhor pessoa para se administrar uma cidade é um filósofo. Então Platão fala muito bem da filosofia. Mas existem pessoas, como eu já vi alguns pais, inclusive falou para mim, todo respeito a eles, tá? Não estou criticando, mas é a forma como eles veem isso. Chegaram numa reunião da escola e disseram, para que serve a filosofia, professor? Ficar só na praça, refletindo, sem fazer nada? Oh.
É a forma de ele ver a perspectiva filosófica. Mas para mim ela já é algo mais além do que Platão falou, porque é uma profissão, de certa maneira, para o professor Hélio, que serve para muita coisa. Olha só, organizar o pensamento, tomar as decisões adequadas ou supostamente adequadas, num caminho adequado e certo para você seguir o rumo da sua vida, não é verdade? Continuando, olha aí. Quem tem razão? O que é filosofia? E por que existe tanto desacordo a seu respeito? O que a torna diferente dos outros campos do saber? Geralmente, definimos um campo de conhecimento identificando o que é o estudado nele, tá? Ou seja, o que se chama de objeto de estudo. Tá aqui, ó. Cada campo de conhecimento tem seu objeto de estudo. O que é estudado nele? Por exemplo, na biologia é a ciência que estuda os seres vivos. A sociologia é a ciência que estuda a sociedade e as relações entre pessoas. Na matemática é a ciência que estuda os números. Então tá aí. Cada ciência tem seus métodos, seu objeto de estudo. Com a filosofia, acontece algo singular. Ela não tem objeto de estudo próprio. Veja bem, gente. Tudo pode ser objeto de indagação filosófica. Deus, a natureza, as ações humanas, os pensamentos, isso e alguns temas. O próprio vocabulário filosófico é proveniente da língua grega antiga. Está aqui, ó. Philos, que é amor, né? É amizade. Sofia é traduzida por sabedoria, que significa amigo da sabedoria. Olha só, gente. Falei naquele momento. Isso indica claramente a pretensão de abarcar a totalidade dos saberes. Então tá aqui, ó. Veja bem, essa palavra eu descobri ontem que eu não sabia. Polímata. Polímata, ou seja, aquele que detém vários saberes. A pessoa do conhecimento. E o filósofo antigamente, o pensador, aquele que refletia, ele era filósofo, matemático, ele era astrônomo, ele era médico. Veja bem, tinha vários pensamentos, várias ideias, várias formas de analisar as coisas. Isso antigamente. Hoje não, ficou passo a passo. No âmbito da medicina, tem o médico o neuro, tem o médico coração e etc. Mas antes era um todo, era só um. É o polímata, né? Vamos lá, continuando, olha aí. Uma disciplina que estuda tudo não tem nada de específico. Isso faz com que a definição de filosofia se torne uma tarefa difícil, tá? E para piorar as coisas, não existe uma única forma de definir a filosofia, mas sim várias. Muitas delas são conflitantes entre si. Por se tratar de um campo de especulação bastante aberto, a filosofia tem contribuições importantes em todas as áreas, sem confundir-se com elas. Veja bem, ó. Olha só, gente. Isso é importante fazer isso. Ó, eu, enquanto filósofo, eu posso fazer uma pesquisa, uma análise no âmbito da biologia, sem eu ser biólogo. Eu só vou fazer uma análise crítica, eu vou ter que conhecer um pouco ali e discorrer. Eu posso fazer uma análise da questão da medicina, né, do tratamento médico, etc., que é a bioética, comportamento, sem eu conhecer. Eu vou fazer só uma reflexão sobre aquele tema. Então, a filosofia possibilita você fazer a reflexão de muitas coisas, porém tem que estudar sobre o tema, ok? Eu não sou médico, mas eu tenho que estudar sobre aquilo que eu vou dizer. O pós e o contra, para eu discorrer uma determinada resposta e adequada. Senão não adianta ficar discutindo e falando coisa com coisa, ok? Continuando, olha lá. E o processo do filosofar? Kant, ó, é um pensador, tá? Um filósofo alemão. Assim ele fala sobre o filosofar. Não é possível aprender qualquer filosofia. Só é possível aprender a filosofar, ou seja, exercitar o talento da razão, fazendo seguir os seus princípios universais. Tá? Tá aqui. Kant vai dizer. Eu não vou aprender aqui, ó. Vocês nesse componente curricular, filosofia, vocês não vão. Podem aprender os conceitos, claro, né? A história dos pensadores. Mas vocês vão aprender a filosofar, a exercer a ação do pensamento, da reflexão. As aulas estão aqui para isso, para
indagar, provocar vocês a refletirem sobre as coisas em sua volta e dar sentido, é claro. Porque as coisas sem sentido não é legal, né? Continuando, olha lá. Kant vai dizer ainda: é possível destacar duas expressões no âmbito do filosofar. Só é possível aprender a filosofar. E certas tentativas filosóficas já existe, né? Ou seja, de algum pensador. Aprender filosofia só tem sentido pelo esforço pessoal de exercitar o talento da razão, pela reflexão aqui, ó. Ok? Não estou complicando. Ao estudar o pensamento dos grandes pensadores, cada um pode exercer o direito de refletir por si mesmo. Olha só, veja bem aqui comigo. Por exemplo, dentro do âmbito da filosofia, vocês vão conhecer várias correntes de pensamento e vários pensadores e o pensamento deles. Porém, no final do componente curricular de filosofia, vocês estarão aptos, terão habilidades, não tem as habilidades das aulas da BNCC, as competências. Vocês serão competentes o bastante no final, se continuar aprendendo aí, a exercer a questão do pensamento filosófico e criar o seu próprio pensamento. Exemplo, o mundo surgiu pelo criacionismo, que é pela fé, um exemplo, ou pela mitologia. Aí eu não, vou criar uma outra teoria, eu vou pela essa teoria porque eu tenho argumentos para defendê-la. Então isso é o filosofar, ok? Então vamos lá, continuando. Reflexão filosófica. O que é filosofia? Essa é uma questão, né, das mais complexas. Qualquer definição que seja dada delimita o sentido de estreitar um significado muito mais amplo. Na tentativa de delimitar, vamos examinar a proposta do filósofo brasileiro Dermeval, né, Saviani, que conceitua a filosofia como uma reflexão radical, rigorosa e de conjunto sobre os problemas apresentados pela realidade, que é o amor, felicidade, tristeza. A filosofia é radical porque ela busca explicitar conceitos fundamentais em todos os campos do pensar e do agir. Por exemplo, a filosofia das ciências examina o quê? Os pressupostos do saber científico. Ela reflete sobre isso, sobre a dimensão, sobre outros tipos de saber, etc. Ela é rigorosa, o pensamento, por ser argumentativo e por manter coerência de suas diversas partes. A linguagem, por exemplo, ela evita a ambiguidade das expressões cotidianas, e o que permite interlocução com os outros filósofos. Por exemplo, enquanto o termo ideia no grego arcaico significa intuição sensível de uma coisa, Platão criou o conceito de ideia para referir-se o quê? Sobre o pensamento racional do conhecimento. Então, assim, ela é rigorosa porque ela tem regras a serem seguidas. Você não vai fazer um texto, uma redação de qualquer maneira, não. Por exemplo, no âmbito da linguagem, vocês vão organizar as ideias e colocar, ó, tem que ter uma estrutura lá, uma introdução, desenvolve e conclui. Tem que ter algo sentido, tem que ter uma coerência. Então é nessa perspectiva que ela tem que ter rigor, ok? Continuando, olha lá. Em um conjunto, a filosofia é um tipo de reflexão totalizante, porque examina os problemas relacionando com diversos aspectos de si. Então vai sempre trazendo à tona outros interesses, né? O objetivo da filosofia é tudo, porque nada escapa de seu interesse. Por exemplo, o filósofo se desbruça dos assuntos tão diferentes como a moral, política, ciência, mitologia, religião e etc. Daí o caráter transdisciplinar de filosofia, ou estabelecer algo entre diversas expressões do saber e do agir. Muito legal, veja bem. Eu, enquanto filósofo, e vocês estão iniciando isso, já estão sendo filósofos, vocês vão ter um caráter de ambiguidade de todo, gente. Vão ter uma abrangência, uma visão. Vocês vão poder discutir com seus pais, dialogar, claro, não vai discutir xingamento não, ok? É um diálogo. Vocês vão, olha, meu filho já, a partir dessas aulas, começou a ter argumentos. Como surge o mundo? Deus existe? Ética. É possível ser ético numa sociedade líquida? Olha só as linhas de pensamento. Então vocês vão poder discutir sobre isso tudo, nas temáticas em geral. Vamos lá, continuando ali.
Indo além, a exemplo de Sócrates, eu trouxe ele, falei um pouco de Platão, agora Sócrates. Ele nasceu e viveu em Atenas, na Grécia Antiga. Olha só, uma coisa legal, você sabe distinguir o século aqui, ó. Pega o primeiro e vai somar mais um. Então esse é do século 4. Sempre pega o primeiro, soma mais um. Século 5. Dizem que ele, ao falar, ele exercia grande fascínio, né? Falava muito bem. Procuravam pelos jovens, passavam horas discutindo. Todos os jovens iam lá em praça pública, lá no Ágora, que eles chamavam, uma praça, um local, eles iam ouvir Sócrates. Ele fazia perguntas aos que julgavam entender determinado assunto. O que é coragem? O que é beleza? O que é justiça? O que é virtude? As pessoas respondiam às perguntas e Sócrates utilizava o exemplo de pessoas corajosas, virtuosas, né? Ao final, eles concluíam não haver saída se não reconhecer a própria ignorância, que é o não saber. Ou seja, as pessoas não sabiam. Aí existe essa frase bem direcionada a Sócrates, que fala sobre o método só sei que nada sei. O método levava ao reconhecimento da própria ignorância, do não saber, como eu falei antes. Esse era o ponto de partida de sua própria sabedoria, baseada na busca incessante da verdade, em que sempre nos separamos das novas indagações. Ao dialogar, Sócrates não era um professor. Ele ensinava verdades, mas alguém que estimulava cada um a pensar por si mesmo. Diante disso, certos pensadores dizem que Sócrates, em seus argumentos, usava 2 passos, né, em seu método: a ironia e a maiêutica. Vamos conhecer um pouco? A ironia consistia em admitir a própria ignorância, para poder aprofundar na verdade e destruir o conhecimento ilusório. A maiêutica é associada a um ato de esclarecer ou dar à luz ao conhecimento na mente de uma pessoa. Exemplo, uma curiosidade de Sócrates. A mãe de Sócrates era parteira, certo? Ela ajudava a fazer o nascimento das crianças na época. Sócrates usava essa analogia para tirar o conhecimento das pessoas, ou seja, as pessoas detinham o conhecimento ou a ignorância. Aí ele fazia, dar à luz ao conhecimento, como se fosse uma parteira. Eles usavam sim, associaram a ele de alguma maneira, pelo fato da mãe dele ser parteira, esse conhecimento. Ou seja, a ironia, ele admitia que a pessoa não sabia de nada. No diálogo, ele sempre colocava as coisas para a pessoa fazendo perguntas. Ah, não é isso? Aí a pessoa, então você não sabe. Sempre é assim. E a maiêutica é trazer o conhecimento de dentro da pessoa que tinha ali, gerando, né? Como se fosse uma parteira. Então era esse método que ele usava. Por isso que os jovens da época gostavam de estar em volta dele e aprendendo as coisas. Muito legal isso. É atrativo para ele, para aqueles jovens, né? Ele fazia essa análise, essa pesquisa, fazendo com que os jovens não sabiam de nada. E outra coisa, tem muitos estudantes, tem muitas pessoas, tem muitos professores, tem muitos em geral que acham que sabem das coisas, que sabem de tudo. Mas não, Sócrates, olha só a frase dele, vamos voltar lá? Olha lá, vamos voltar aí na frase dele. Só sei que nada sei, vem aqui comigo. Essa frase aí de Sócrates, veja bem, Sócrates sempre alegava, gente, pela ironia, né, pela alguma coisa, ele sabia de muita coisa, era um sábio, mas ele dizia assim, quando penso que sei, logo percebo que nada sei. Veja bem, ou seja, para ele o sábio é aquele que sabe que não sabe. Confundiu aí? Para Sócrates, o sábio é aquele que sabe que não sabe. Então, para as pessoas que acham que sabem das coisas, pelo fundo nós não sabemos muito. Então é nessa perspectiva que Sócrates sempre atuava. E de alguma forma, vocês vão ver depois, numa próxima aula, e pelo fato dele ensinar os jovens e ter atraído, ele foi acusado pelos ciúmes dos reis da época,
de corromper a juventude. Não, ele só ensinava, instruía a questão da filosofia, da sabedoria, que é pela ironia e pela maêutica. E eles, com ciúme, denunciaram Sócrates, alegando que ele corrompia os jovens, que iam contra os chefes, colocando os jovens contra eles. Não era verdade. Sócrates, no final, foi condenado, porém, antes de sua execução, ele decidiu tomar propriamente o veneno. E não dá um gostinho, né, dos reis, né, na época, decisões o matarem. Então ele mesmo tirou a própria vida. Mas uma pessoa muito sábia. Uma outra curiosidade de Sócrates, que ele não escreveu nada. Foram os seus discípulos que escreveram sobre ele, suas teorias, etc. Um deles é Platão. Platão era discípulo de Sócrates. E depois Aristóteles, outro pensador, ficou discípulo de Platão. Então eles estão no desenho, nessa imagem, bem aqui do lado, ó, Platão e Aristóteles. Sócrates é bem idoso já, né? Quando Platão criou a academia, a faculdade virou isso. Então não sai daí não, que temos mais, tá? Já a gente volta. Um grande abraço, tchau, tchau!